Irmãos, hoje nós estamos concluindo o tema do mês de abril, joelhos dobrados diante do Senhor. Tempo que nós temos falado de vida devocional, de dependência, quebrantamento diante do Senhor, a importância de cada uma dessas temáticas para a nossa vida cristã. Hoje o nosso tema, dentro desse tema maior, é descansando na graça de Deus. Talvez a maioria poderia dizer que está cansada aqui, né? Tempos corridos, muitos afazeres, muitos compromissos, preocupações diversas, atividades é o que não falta na nossa vida. Certamente queremos descanso, né? Estamos olhando para o verdadeiro descanso que Jesus trará à tona na sua vinda. Para esse descanso nós miramos, mas não podemos negar que na nossa labuta aqui nessa vida, nós nos cercamos de muitos afazeres e realmente, às vezes, desejamos descansar. Dias corridos, dias intensos. E diante de tantas coisas, tantos compromissos, o que Deus espera de nós, é sobre isso que nós vamos falar. Por isso eu convido você a abrir comigo em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42, diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Palavra que, como nós já vimos, é poderosa para sustentar o universo, para mudar a nossa vida. Essa palavra fiel, essa palavra, ó Pai, cheia de vida. Pedimos a Tua intervenção sobre nós, a ação do Teu Espírito, para que possamos, à luz daquilo que vamos meditar, sermos transformados pelo Senhor. Os nossos pecados estão diante do Senhor. O Senhor sonda todas as coisas, por isso sonda o nosso coração, vê se há em nós um caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Toda a honra e toda a glória seja dada unicamente ao nome de Jesus, o nosso Salvador, através do qual nós oramos e nos dirigimos ao Senhor nesse momento, já com gratidão por tudo aquilo que o Senhor fará. No nome dEle. Amém. Eu quero resumir essa mensagem. Se você tem que memorizar alguma coisa, lembre-se disso, que o nosso relacionamento com Cristo é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos para Ele. O nosso relacionamento com Cristo é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos para Ele. Isso é o resumo de tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Eu quero que isso esteja no seu coração. Nos preocupamos muito em fazer as coisas, mas nós devemos voltar os nossos olhos um pouco em viver ao lado de Jesus. É sobre isso que nós vamos discorrer aqui. Eu quero começar olhando, você vê que tem essas duas irmãs, Marta e Maria. Marta hospedou Jesus na sua casa e lá havia a sua irmã. Jesus fica ali, o texto conta rapidamente um episódio que houve ali.
mas você vê que Marta estava muito agitada, fazendo muitas coisas e se incomodou, porque a sua irmã estava ali parada, sentada, sem fazer nada no seu ponto de vista, ouvindo apenas aquilo que Jesus tinha para dizer. Marta estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ouvindo Jesus, limpando aqui, e por aí vai, os afazeres de uma casa. E dentro desse interim, então, que se desdobra a discussão, que Marta chega para Jesus e fala: Senhor, você não se importa de ver minha irmã desse jeito aí? Só faltou falar aqui folgada, eu fazendo todas as coisas, e minha irmã aqui sentada. Mas Jesus claramente ali repreende Marta. Marta pensou que Jesus ia repreender a sua irmã, não é? Mas Jesus repreende Marta. Marta, Marta, andas inquieta, se preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Eu quero começar voltando os nossos olhos, em primeiro lugar, para a vida de Marta, e vemos como nós somos parecidos com Marta em muitas das vezes. O pecado a ser evitado qual é? Atividade na frente de relacionamento. Esse é o pecado que o texto aponta e que nós devemos evitar. Quando nós colocamos o nosso serviço a Deus, as nossas atividades na frente do próprio Deus. É uma inversão de prioridades ao que o texto se refere aqui. E inversão de prioridades é pecado. Coisas boas podem se tornar pecados na nossa vida se invertermos as prioridades dentro do nosso coração, que era o que estava acontecendo aqui com Marta, colocando o serviço para o Senhor na frente do próprio Senhor. Pecado a ser evitado, então, atividade na frente de relacionamentos. O texto fala que Marta estava ocupada em muitos serviços. O termo aqui ocupada pode ser traduzido também por distraída e até mesmo afastada ou separada. Então ela estava, no caso, separada ali de Jesus para se dedicar àquele serviço, e aquilo consumia então a sua atenção e o seu tempo. A palavra serviços aqui é da palavra diácono, tem a ver com serviços em gerais. Então aqueles serviços estavam ocupando o tempo e a energia de Marta naquele momento. Ela estava dedicada em realizá-los. Veja que cristianismo é, em essência, relacionamento com Deus. Se há alguma coisa que nós podemos olhar para essa expressão cristianismo e atrelar a ela, é relacionamento com Deus. Vida cristã é se relacionar com Deus. João 17:3, Jesus fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Paulo escreve: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes éramos filhos da ira, inimigos de Deus pelas nossas obras perversas. Hoje nós que estávamos longes, fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Agora nós não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos céus, filhos, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Deus é o nosso Pai, e hoje nós somos os seus filhos, fomos reconciliados com Ele, estamos em paz por meio de Jesus. Por que isso? Para o buscarmos, para podermos ter um livre acesso até o nosso Deus, para podermos alçar a nossa voz, tendo a certeza de que seremos ouvidos. Esse Jesus que é o nosso novo e vivo caminho até Deus, a cruz que nos aproxima de Jesus, que rompe essa separação, a barreira do pecado. A palavra diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós não temos recebido o espírito de escravidão, de temor, mas temos recebido o Espírito pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:14-16. Então veja, nós fomos adotados pelo Senhor, e esse relacionamento de pai com filho marca a nossa vida cristã, marca como Deus deseja ser servido por nós, em primeiro lugar, com um relacionamento de amor. Nós identificamos aqui diversos perigos no ativismo de Marta. Certamente Marta queria agradar a Jesus. E Marta pensava que estava agradando a Jesus com tudo aquilo que ela estava fazendo para Jesus. Veja que
a iniciativa de hospedar Jesus foi de Marta. Talvez ela que se encontrou com Jesus na rua e o chamou, né? E na casa daí se encontrou com Maria. Mas o texto fala que Marta, certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Essa mesma mulher que hospedou Jesus estava ocupada com muito serviço, procurando com certeza agradar a Jesus, tendo zelo pela vida de Jesus. Mas cuidado, ativismo, o termo que nós usamos, muitas vezes é a idolatria do trabalho. É quando nós colocamos o trabalho na frente do Senhor. É tentar alcançar a graça de Deus por obras. Muitas vezes somos como Marta, porque presumimos que no nosso muito fazer, no nosso muito falar, como diz a palavra, nós seremos ouvidos. Parece que Deus vai me ouvir se eu faço bastante para Ele. Esquecemos que o que nos aproximou de uma vez por todas com Deus foi a cruz, não foi mérito nosso, não foi obras por nós praticadas. A graça é graça, ela não decorre de obras, decorre da justiça que vem da cruz. Por isso ela é por fé, para que o mérito não seja nosso, como diz Paulo aos Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não juntamos méritos diante de Deus. Deus não vai nos ouvir porque fazemos bastante para Ele. A nossa confiança ao nos aproximarmos de Jesus não são nossas obras, é a cruz de Jesus e a sua perfeita entrega por nós ali. Ativismo é também tentar, nesse sentido, pagar aquilo que é impagável. Se você tenta se aproximar diante de Deus por obras, de alguma forma você tenta pagar uma coisa que seria impossível para você fazê-lo, porque na cruz Jesus fez aquilo que era impossível para nós, porque estávamos enfermos pela carne, mas Ele fez de uma vez por todas ao se entregar. Ativismo é tentar suprir pelo serviço, aquilo que apenas Deus pode suprir por sua graça. Ativismo é se focar mais no serviço a Deus do que no próprio Deus. Mas servir é bom, sem dúvida alguma, nós não estamos falando o contrário disso. Servir é excelente, mas se torna pecado, novamente, quando nós colocamos na frente do nosso relacionamento com Deus. Algo para ilustrar isso, talvez você poderia pensar na sua casa. Você é pai, você tem uma esposa, tem um marido, e se você apenas servisse os seus e não conversasse, e não falasse com eles, você seria apenas um empregado, mas você tem uma relação de pai, você tem uma relação de marido, de esposa, porque isso presume-se intimidade, relacionamento, integração de vida, presume-se que há abertura de coração, conexão, percebe? Então o que marca a nossa vida com Deus, em primeiro lugar, é a nossa proximidade a Ele, que só foi possível por causa da cruz. Cristo nos aproximou para nos relacionarmos com Ele, e é justamente o relacionamento que temos em Jesus, a nossa vida devocional pela palavra, pela oração, que vai caracterizar, moldar, impulsionar, qualificar o nosso serviço a Ele, e não o contrário. Não é o nosso serviço que vai dar forma ao nosso relacionamento, mas é a nossa devoção, a nossa contemplação, a nossa vibração com o Cordeiro, que vai nos impulsionar para as boas obras. O texto que nós citamos de Paulo aos Efésios diz justamente isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois sois feituras de Cristo, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então as obras são decorrência da nossa vida com Cristo, do nosso relacionamento com Ele e da nossa salvação com Ele. No cristianismo é primeiro posição e depois ação. É o que nós somos em Jesus e depois o que nós fazemos para Jesus. As obras é uma grata decorrência da salvação adquirida graciosamente em Jesus. Nós não fazemos obras para nos salvar, nós nos encantamos com a obra daquele que nos salvou, e assim nós temos a nossa vida transformada. Por isso, se nós tirarmos os olhos da cruz,
para colocarmos sobre nós e sobre o nosso serviço, nós criamos um ídolo. É por isso que nós fitamos os olhos na cruz, encantados com a cruz, encantados com o Cordeiro, encantados com o nosso Deus, e assim servimos com alegria, com fidelidade, com inteireza de coração. Nos dispomos a servir com fidelidade, no sentido de que mesmo se ninguém estiver vendo, estamos fazendo de coração, porque o nosso coração está ligado a Deus, Senhor da nossa vida, autoridade máxima sobre nós. É o nosso encanto com a cruz, é o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito, que nos constrange, que nos impulsiona, que molda em nós todo tipo de boa disposição para o servi-lo, para servir os nossos irmãos. Porque tem tanta gente cômoda? Porque está olhando apenas para si, tirou os olhos da cruz. E quando tiramos os olhos da cruz, meus irmãos, nós passamos a querer ser servidos apenas. Deixamos de servir, e quando servimos com os motivos errados. Na verdade, para dar mais para nós, mais mérito, mais honra, mais fama, alcançar alguma coisa. Mas quando olhamos para a cruz, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos molda, nos impulsiona e nos move a partir de então. Deus não é apenas um rei que quer súditos, mas também um pai que quer se relacionar com filhos. Lembra, não foi você que foi até Deus, foi Deus que foi até você. Nós cremos assim, cremos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos separados do Senhor. Não há um justo que sequer, diz a palavra, estávamos cegos no nosso entendimento, pelas nossas obras perversas, era impossível para nós que o desejássemos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas futuras gerações a riqueza da sua glória, da sua graça sobre nós. É isso que fez Deus. Estávamos mortos, Ele veio até nós. Portanto, quem é o interessado maior em se relacionar na história? É Deus. Quando Jesus ia comer a última ceia com seus discípulos, o texto diz: eu esperei ansiosamente por comer essa Páscoa convosco. Veja o peso dessas palavras, veja o que Jesus diz aos seus discípulos: eu esperei ansiosamente por comer essa Páscoa convosco, repartir o pão com vocês. Deus tem alegria de estar conosco. Ele pagou o maior preço para nos trazer para perto de si. Não foi você, não fui eu. Ele moeu o seu filho na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Veja o preço que Deus pagou para nos trazer para perto de si. A iniciativa, a glória toda dele. Por isso não deixemos nos enganar, meus irmãos. É Deus que deseja se relacionar conosco. E por causa de Jesus, nós temos livre acesso a Ele. Desfrutemos, portanto, da vida eterna. Quando Paulo diz, toma posse da vida eterna, é isso. A vida eterna é isso, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Desfrute, então, de conhecer a Deus. Não se glorie o sábio na sua força, na sua sabedoria, o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A vida eterna é isso, que te conheçam a Ti. Essa é a nossa glória, conhecer a Jesus, continuar e prosseguir a conhecê-lo. É isso que molda tudo, e a própria vida, o nosso serviço, as nossas atividades. É isso que nos ensina a viver. E mesmo diante de tantas coisas que fazemos, continuar voando como águia, como diz o profeta. Como eu disse, não é um chamado à preguiça, ao sedentarismo, mas é a fundamentação do nosso relacionamento com Deus, como a base para todo o serviço cristão e para toda a obra que nós realizamos. Um relacionamento que leva ao serviço, qualificando e conferindo a Ele o seu devido valor, que é feito para a glória e para a honra de Deus. O Senhor Jesus disse em João 15,5, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto. Você vê João, esse verbo é um verbo-chave, permanecer. Jesus fala muito sobre isso. João fala isso: permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. O Evangelho, as epístolas de João, a ideia é justamente proximidade, é comunhão com Jesus, porque a parte desta não podemos fazer coisa alguma, não há força em nós, não há motivação interna que possa carregar a nossa vida de forma abundante, irmãos. As respostas não estão dentro de nós, estão em Jesus. Por isso, quando nós bebemos dessa fonte, nós voamos como águias. Mesmo sofrendo, estamos em paz. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Se não fosse a tua palavra ser o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. É a palavra de Deus, o relacionamento com Ele que nos sustenta. Por meio dele, tu, Senhor, tem me dado vida. O Senhor preserva a nossa vida na sua presença. Nós derramamos o nosso coração diante dele. É assim que nós temos força para seguir em diante. Pessoas como Marta pensam estar agradando a Deus, enquanto estão, na verdade, o entristecendo, trocando a cruz por obras. Isso acontece de forma tão sutil no nosso coração, essa inversão, pois estamos ativos, não é mesmo, a todo tempo, estamos trabalhando, estudando, fazendo as coisas em casa, fora de casa. O que não falta são atividades das mais diversas. Então, se nós não vivemos tempo de qualidade com Deus, meus irmãos, elas não servem para nada, eternamente falando. Nós precisamos ter tempo para com Deus. Nós vimos um salmo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a usar sabiamente o tempo ao qual dispomos. É isso que significa. Senhor, nos ensina a olhar para os nossos dias e contá-los, averiguá-los, entender como vamos usar o tempo que o Senhor tem nos dado. Hoje é tanta facilidade de fazer as coisas, tecnologia e tudo, faz com que a gente, de alguma forma, aperte ainda mais compromissos na nossa agenda. E parece que aquele que não faz tanto quanto os outros é visto em demérito. O ócio é visto em demérito na nossa sociedade. É verdade que existe o ócio ruim, assim como existe o trabalho ruim. A questão é santificar o ócio, santificar o descanso, santificar a pausa, e nisso o descanso rende mais do que o serviço. Para Deus é assim. O nosso descanso nele frutifica mais do que o nosso serviço para Ele. Veja que loucura que o Evangelho é. Quando nos relacionamos com Deus, isso tem maior peso do que aquilo que nós fazemos para Ele. O nosso descanso santificado vale mais do que o nosso trabalho para Deus. Porque é Deus que faz todas as coisas. Marta era assim. Marta queria que, com a sua atividade, Deus olhasse mais para ela. Usando as boas obras, então, às vezes nós fazemos isso, usamos as nossas obras até para compensar pecados na nossa vida, para compensar falhas. Tem isso daqui, então eu vou ir um pouco mais na igreja, então eu vou dar aqui um pouco mais de dinheiro aqui. Então nós somos assim, queremos justificar às vezes lacunas no nosso coração com obras, queremos tapar buracos na marra, ao invés de confessarmos os nossos pecados em relacionamento com Deus, queremos com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, compensá-los, tapá-los, justificá-los. Blasfêmia nossa, meus irmãos. Estamos anulando a cruz com isso. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O livro de Provérbios diz isso. E como nós confessamos? Com relacionamento com Deus. É isso. Quando queremos encobri-las, nós fazemos o serviço. Quando nós confessamos, o perdão é Deus quem derrama. O ativista, além de ter tudo isso na mente, ele ainda, como Marta no texto, julga aqueles que não fazem tanto quanto ele. Veja só, Jesus, olha a minha irmã aqui sentada, e eu fazendo tantas coisas. Olha, eu faço mais do que tanta gente aqui na igreja, por que acontece isso na minha vida? Veja fulano, fica só sentado, eu faço isso. Então o ativista ainda corre o risco de julgar aquele que não faz aparentemente tanto quanto ele.
Marta fazia assim. Marta ainda criticava Maria. Para Marta, ela estava cheia da razão. Veja, Senhor, eu fazendo tantas coisas aqui, minha irmã, isso não incomoda o Senhor, isso está me incomodando, o Senhor não fica incomodado de ver essa cena, eu fazendo tanta coisa e minha irmã parada. Então, além de tudo, o ativista ainda emite julgamentos de que aquele que está sentado, meditando, ouvindo, é na verdade relaxado e preguiçoso, e não tão competente e fiel quanto ele. Marta pensou não apenas que Jesus ia repreender Maria, mas também que iria elogiá-la. Nossa, Marta, é verdade, você é fantástica, muito obrigado por todos os seus serviços. Marta realmente pensou que estava agradando a Jesus, mas ela não conhecia Jesus. Para nós agradarmos a Jesus, nós precisamos conhecê-lo, e nós fazemos isso com o tempo com Jesus. Deus se revela na sua palavra, Jesus se revela na sua palavra. Você quer agradar Jesus, você precisa ouvi-lo, você precisa se dedicar à sua palavra, você precisa buscá-lo. E quando nós conhecemos Jesus, nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado, nós derramamos diante dele o nosso coração, nós vivemos para o Senhor. Isso é relacionamento, é quando nós falamos e quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra e quando nós derramamos o nosso coração em oração diante do Senhor. É o que o Senhor Jesus disse: fechada a porta do seu quarto, orarás a teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que significa isso? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Deus o te recompensará, o Deus galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos falando de relacionamento, de invocar o nome do nosso Deus. É assim que nós seremos abençoados. Não é no muito serviço, isso tem o seu valor, mas é em primeiro lugar de buscá-lo, e nisso Deus nos abençoa. Fechada a porta, entra, teu Pai que vem em secreto ouvirá e te recompensará. A maior alegria, da qual decorre todas as outras coisas, é a nossa vida, é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com o Senhor. Além de tudo isso, de todos esses trabalhos, toda essa visão distorcida, o julgamento errado que Marta estava fazendo, ainda Marta apresentava outra dificuldade, que o ativista também apresenta. O ativista aqui, meus irmãos, todos nós nos incluímos. Eu não falo de cima de um pedestal, eu falo com tantas lutas como os irmãos possuem também. O ativismo provoca inquietude de espírito, ansiedade no coração. O que o Senhor Jesus disse aqui? 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. O termo inquieta é o mesmo termo usado em Filipenses 4,6 para dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas pela oração, com ações de graça. A mesma expressão, não andeis ansiosos, é a mesma que Jesus se refere aqui a Marta. O muito serviço desfocado de relacionamento com o Senhor traz ansiedade para o coração, traz inquietude, nos faz perder o foco. Quando nós trabalhamos sem foco, quando o nosso trabalho não é regido, sustentado, orientado, qualificado, impulsionado pela nossa vida com Jesus, ele provoca inquietude, traz transtornos, traz distúrbios, traz tormento, traz angústia, traz ansiedade, e você pode completar a lista como você quiser. Porque assim como tudo, sem Deus não é bom, assim o trabalho. O acumular trabalho em si mesmo não é mérito, em si mesmo não é virtude. E as pessoas acham que é, sair de manhã bem cedinho e voltar à tarde, voltar bem de noite em casa, as pessoas veem grande virtude nisso. Sem Jesus não vale nada. Com Jesus, ótimo. Mas sem Jesus, trabalho por trabalho, não vale nada. É isso que nós entendemos. Jesus é que caracteriza a nossa vida. Encher a nossa agenda de compromisso por si mesmo não vale nada. Pelo contrário, sem Jesus é encher de problema a nossa vida. Assim como todas as outras coisas sem Jesus. Percebe?
Tudo, assim como o trabalho, só tem sentido e só é virtuoso se é direcionado por Deus, se é feito para a glória de Deus. Sem Deus, o bom nos torna em mal, se torna problema na nossa vida. O trabalho sem Deus é ansiedade para o coração, é cansaço para a alma, é angústia de vida, não é? No céu vai ter trabalho? Claro que vai. O trabalho foi feito antes do pecado, o trabalho glorifica a Deus, nós vamos servir ao Senhor. O que nos cansa não é o trabalho, é o pecado. O céu é chamado de descanso não porque não vai ter trabalho, porque não vai ter pecado. Percebe? Quando você faz para o Senhor, você pode fazer um monte, Deus renova suas forças. Isso é incrível. Por isso que nós corremos e não nos cansamos, pelo contrário, voamos, porque nós estamos focados em Jesus, não estamos focados em nós mesmos. Você quer fazer e não se cansar? Você quer renovar as suas forças? Você quer ter paz em meio ao caos? Olhe para Jesus, viva ao seu lado. No meio de tanta loucura que é a sua vida, ache tempo de qualidade para falar com Deus, para descansar nele, para olhar para Ele, para ouvir a sua voz. Pare, descanse, olhe. É isso que norteia a nossa vida. O remédio para a ansiedade, para a inquietude, como Marta, é relacionamento com Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, qual o remédio para a ansiedade? O texto já nos diz, é relacionamento, é buscar a Deus em oração. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, nós não conseguimos compreendê-la, porque ela excede o entendimento. Você pode dizer, é impossível ter paz na minha vida. Realmente é impossível, é por isso que é a paz que excede todo entendimento que pode te trazer a paz. É quando você se volta para Jesus. E qual é a santa direção proposta? Se esse é o caminho a ser evitado, atividade na frente de relacionamento, qual é a direção proposta então? Descanso santificado, que é o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Deus fez as coisas e descansou, e Deus abençoou tanto o trabalho, as obras das suas mãos, como também o descanso, e nos ensinou a descansar nele, e o nosso descanso no Senhor é abençoado, e resta um descanso para o povo de Deus, diz a palavra, que é o descanso eterno, que até o próprio trabalho é chamado de descanso, porque estamos no Senhor. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Quedava-se assentada, na verdade é uma palavra só no texto bíblico. Significa literalmente sentar ao lado. Maria estava sentada ao lado de Jesus, mas com uma conotação um pouco mais profunda de se estabelecer, de permanência ao lado de alguém. A palavra até foi usada, a palavra é composta, e uma dessas palavras que deu origem a essa palavra, foi usada até para você conferir, estabelecer um reino para determinado rei. Então a ideia é de sentar-se do lado com qualidade, com foco, com permanência. Maria estava assim, dedicação, estava totalmente dedicada e voltada para o Senhor. Então a ideia de quedava-se aos seus pés, estava totalmente a dispor do seu Senhor. A expressão aos pés traz a ideia aqui de humildade, prontidão, resignação, disposição total para obedecer aquilo que ela estava ouvindo. Aos seus pés, a ouvir-lhe os ensinamentos. Essa é a razão da permanência dedicada, humilde diante do Senhor, é para ouvir-lhe os ensinamentos. É isso que nós queremos, meus irmãos, é ouvir a voz do Senhor, porque no meio de tanto caos, é só a sua palavra, essa palavra poderosa, que todas as coisas estão a dispor dela, essa palavra poderosa que nos traz paz, que chama a paz, que chama a existência as coisas que não existem, e pode suscitar paz no meio do caos também, porque a sua palavra é poderosa, e por meio dela, Deus nos dá vida, supre a vida em nós, sustenta a vida,
Ler a Bíblia, meditar nela, é sobrenatural os seus efeitos sobre a nossa vida. Não é natural, não é como um livro acadêmico que você estuda. Os efeitos de meditar na palavra são sobrenaturais, são místicos, são espirituais, transformam e fazem na nossa vida coisas que nós não podemos medir, estipular, sondar, por isso que excede o entendimento. Então se aproxime por fé, nessa fé bendita, se achegue à palavra, e Deus é galardoador daqueles que te buscam. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará, mas você tem que abrir a sua boca, você tem que derramar o seu coração diante de Deus, você tem que buscá-lo em humildade, você precisa se quedar aos seus pés, você precisa se dispor, você precisa pôr uma pausa, um ponto final nas suas atividades, você precisa segurar um pouco mais o seu entretenimento, abrir um pouco mão desse tempo livre, que às vezes se torna um ídolo na nossa vida, para se dispor aos pés de Jesus. Você precisa pôr uma pausa e santificá-la, pôr um ócio e santificá-lo, descansar realmente e santificá-lo. Você precisa se achegar para ouvir, para ser abençoado, para ser transformado, enriquecido, sustentado, edificado pelo Senhor. Salmo 1, versículo 2 e 3, bem-aventurado esse homem que antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o homem que medita dia e noite na palavra de Deus, é como uma árvore plantada em lugar bom. Pode vir a escassez, pode vir o tempo mau, a sua folhagem sempre está verde, ela não murcha, você não desanima, você não enfraquece, você está produzindo mesmo na escassez, porque o solo que você está firmado é terra santa. Então você produz, porque o fundamento da sua vida é Jesus, e você é como essa árvore plantada junto à corrente de águas. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração encontram-se os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. É isso, faz dele um manancial. Essa é a nossa vida ao lado de Jesus. Maria escolheu o melhor, santificar o seu descanso, sentar-se aos pés de Jesus, tempo para Deus. Ela escolheu melhor do que Marta. Veja que coisa, o descanso era melhor do que o trabalho. Maria tinha tantos afazeres como Marta, mas soube priorizar aquilo que era importante. Sempre tem algo fora do lugar, meus irmãos. Se você for esperar acabar tudo que você tem que fazer para se achegar a Deus, você não vai chegar nunca. Por isso você propositalmente também, pela fé, você tem que dar a pausa. É saber que a pausa vai render mais do que se você não parasse. Veja que loucura. Se você parar, você vai render mais do que se você continuasse trabalhando. É isso que o Evangelho nos diz. O nosso descanso rende mais para nós. Nosso descanso no Senhor rende mais para nós do que o nosso trabalho fora dele. É isso que nós cremos, essa é a loucura do Evangelho. Não adianta esperar terminar tudo para buscar a Deus, não vai ter tempo. Crie tempo. Maria escolheu a boa parte, que não pode ser tirada. Ninguém vai subtrair da sua vida aquilo que Deus te dá. Nem traça, nem ladrão, corrói, escava, nem rouba. Esse tesouro bendito e precioso. As pessoas podem tirar tudo de nós, mas não nos tira a vida eterna, que é o nosso relacionamento com Jesus. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus falou, não vou tirar ela dessa parte. Jesus tinha prazer de estar ali com Maria, e Jesus não iria despedir Maria. É isso que Jesus faz conosco, quando nós nos aproximamos. Ele nunca despede a nossa vida. Quem dá as costas e sai da presença de Jesus sou eu e você, somos nós. Mas Jesus não nos despede da sua presença, porque de uma vez por todas, pelo seu sangue, nós fomos aproximados. O pecado é se afastar da presença de Deus. Por isso que nós confessamos o nosso pecado, porque queremos estar com Deus. Irmãos, hoje é tempo de parar. Hoje é tempo de descansar, de ficar em silêncio.
Quanto que nós perdemos a atividade de contemplar as coisas bonitas que Deus fez, contemplando assim o próprio Deus. Deus se revela na sua criação. Nós nos cercamos de tantas coisas e paramos para refletir naquilo que Deus fez e no próprio Deus. Salmo 46, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez a cura para você vai ser se aquietar diante de Deus, vai ser contemplá-lo. Contemplai-o, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o acolheu, livrou de todos os seus temores. Contemplai-o, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. É o convite do salmista, que foi acolhido, abraçado. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. A palavra convida-nos à sua presença, ao banquete para a nossa alma na presença de Deus, mas estamos aqui satisfeitos com os bolinhos de areia que construímos, enquanto há um banquete farto na presença do Senhor. Achegai-vos à mesa, se assentem, estou ansiosamente esperando vocês para comer essa Páscoa convosco. É isso que disse Deus, aquele que te resgatou para trazê-lo perto de si. O descanso do crente produz mais do que o seu trabalho. Mesmo com muitas atividades, Maria estava em paz, porque estava com Jesus. E o Senhor Jesus nos faz esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 62, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Nós temos que crer nessa palavra, meus irmãos. É assim que nós nos achegamos diante de Deus. O nosso relacionamento com Cristo é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos para Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a nos dobrarmos na Tua presença.